Olá! O atentado na escola em Suzano chamou a atenção mais uma vez para um espaço desconhecido pela grande maioria dos usuários da internet, a Deep Web. A Deep Web foi criada para fins legítimos, mas acabou se tornando também espaço para práticas como racismo, terrorismo, pedofilia e lavagem de dinheiro. O Inspeção Nacional pergunta se as nossas leis permitem combater crimes praticados no submundo da Deep Web e se os investigadores estão devidamente capacitados e aparelhados para agir nesse ambiente. Eu recebo hoje o Procurador Regional da República, Bruno Calabric, o deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, o deputado José Medeiros, do Podemos, do Mato Grosso, e o advogado e sociólogo especialista em ciberespaço, Ariel Gomide Foina. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceito o nosso convite para se dar esse debate. E eu quero começar aqui mostrando rapidamente, eu falei que a internet que a gente conhece representa um pedacinho muito pequeno. Então, essa figura aqui de um iceberg mostra, para a gente ter uma ideia do que é a internet que a gente conhece e o que é a Deep Web. A internet que a gente conhece, que já é esse mundo, né, é só esse pedacinho aqui, chamado internet de superfície. Daqui para baixo é a chamada Deep Web. Na Deep Web, ou internet profunda, existem estimativas de 90%, de 96% de toda a internet estaria nessa parte de baixo. E aqui na chamada Dark Web, a internet escura, é onde acontecem essas práticas que eu comentei na abertura do programa. Para a gente ter uma ideia também do que acontece aqui em termos de volumes de recursos, por exemplo, em 2015, pesquisadores americanos estimavam que os mercados ilegais que acontecem aqui, ou seja, na chamada Dark Web, movimentaram em 2015 cerca de 100 milhões de dólares no ano de 2015. Então eu começo aqui a nossa conversa para a gente entender um pouco mais esse mundo, né, que para a gente é tão desconhecido, para quem não é especialista. Eu gostaria de ouvir o Ariel Foina. Ariel, eu gostaria que você explicasse para a gente, em linhas gerais, o que é a Deep Web, em que ela se diferencia dessa internet de superfície que a gente conhece, como que ela apareceu e como que ela se diferencia da Dark Web. Então, a Deep Web não é esse bicho de 7 cabeças que às vezes se pinta. O que a maneira mais fácil de separar uma coisa da outra é que aquelas coisas que você vai no buscador, né, no Google, no Yahoo, e você localiza de imediato, é essa superfície da rede. Mas quando você começa a mergulhar, não quer dizer que você está entrando em águas negras, quer dizer que você está em coisas que realmente são pouco relevantes para estarem indexadas. É um volume grande da rede, mas é o seu e-mail, é um ambiente interno de um site, de um fórum de conversa, coisas que não vão para indexação, né? Na verdade, a Dark Web, ou essa parte da internet, que é uma parte que é difícil acessar e que em alguns graus é difícil investigar, ela é muito pequena, mas é muito pequena. Então, ainda que se fale, Dark Web parece que é uma coisa obscura, uma coisa monstruosa, na verdade é só uma coisa que tem interesse de mercado. O mercado não se interessa tanto por isso. Por isso que isso não aparece tão evidentemente. Agora, a Deep Web, ela foi, só para entender um pouco mais, ela foi criada, me parece, pela Marinha Americana e foi criada para fins legítimos, para compartilhamento de informações entre, por exemplo, pesquisadores, informações que não querem que se torne, que fique nessa área onde é rastreável, né? Porque a gente entra na internet, faz uma pesquisa de algum lugar que você vai viajar, nos próximos 3 meses você vai receber todas as ofertas de hotéis, de aluguel de carro, de tudo, que tudo ali é feito. E a Deep Web foi criada justamente para esse compartilhamento ser essa possibilidade de rastreamento. Tem que fazer uma diferenciação, assim. Quando a gente pega e fala de Deep Web, é o que não está indexado. Mas não é isso, não é o que está escondido. Tá? Existe uma rede criptografada na internet, que aí sim é o que se chama de Dark Web, onde tem o Silk Road, tem tecnologias Redditor, são sistemas, partes criptografadas, isso é uma fração muito pequena. Tá? E isso não quer necessariamente, não se confunde com a Deep Web. A Deep Web é só o que não está no buscador. Mas isso muitas vezes é um blog pessoal, é um diário irrelevante, que não conseguiu ser indexado, ou que não está indexado porque não está aberto ao público, tem que entrar em um fórum para poder ter acesso. Então, assim, esses dados de 90%, esses dados estão falando do quê? Do que não está no indexador. Mas essa rede que é criptografada, que é onde se consegue fazer ativismo em países ou estados que são extremamente autoritários, é onde defensores de direitos humanos conseguem se comunicar globalmente para articular sistemas de resistência na parte de direitos civis, direitos humanos, denúncias de direitos humanos. Essa fração, que seria uma Dark Web, seria um pedaço da Deep Web que é mais bem controlada e mais criptografada, isso é uma fração muito, muito pequena.
do que não está indexado. Bruno, em que medida, quais são as principais ameaças que um espaço como esse, que a gente começou falando, de Deep Web, muito menor escala Dark Web, traz para a segurança pública? Que tipo de ameaça? Na verdade, hoje em dia, qualquer tipo de crime pode ser cometido pela internet. E a Deep Web, especificamente a Dark Web, que se convencionou chamado espaço da Deep Web, em que são praticadas atividades ilícitas, são espaços onde a circulação de informações se dá de forma, na maioria dos casos, anônima ou dificilmente rastreável. E isso facilita o cometimento de qualquer crime, não somente aqueles chamados cybercrimes, mas qualquer crime. Hoje em dia, para que você consiga provar um homicídio, você pode obter informações sobre as buscas que a pessoa fez sobre determinada arma que ela utilizou para aquele crime. Se alguém comete um crime de estelionato, ela talvez tenha armazenado informações sobre a vítima no computador dela após obter essas informações da Deep Web. Então, não necessariamente a utilização da Deep Web, da Dark Web, é utilizada para cometer um crime específico que só pode ser cometido no espaço virtual. Hoje em dia, os crimes cometidos fora do espaço virtual podem ser provados ou podem ser cometidos com auxílio de informação que se obtém na Deep Web e na Dark Web. Eu queria só fazer um complemento à explicação que o Dr. Ariel fez no início. Na verdade, como eu disse, se convencionou chamar de Dark Web o espaço da Deep Web em que são cometidos crimes, são cometidas atividades ilícitas das mais variadas naturezas. Na verdade, para ser ainda mais preciso, o que se pode chamar de Deep Web é tudo aquilo que não é indexado nos buscadores comuns. Yahoo, Google, Bing. Qualquer site que você não consiga identificar nesses buscadores se enquadraria no conceito de Deep Web. Mas a Dark Web seriam sites não indexados para cujo acesso você precise utilizar um instrumento específico, um navegador específico que trabalha com criptografia, que trabalha a Deep Web hoje funciona essencialmente em 3 tipos de redes. A Freenet, a I2P e a Tor. São esses 3 tipos de redes mais conhecidos, principalmente a Tor. Então, a Dark Web seriam os sites acessíveis somente através desses instrumentos. E nesses sites são praticados atos ilícitos e atos lícitos. Como também o Ariel já mencionou, em países em que há um forte bloqueio da internet, a censura para jornalistas, para ativistas, a Deep Web é utilizada, e a Dark Web também nesse conceito mais específico, é utilizada para a circulação de informações. Então é bom reafirmar que a Deep Web não é necessariamente uma coisa ruim, uma coisa ilícita. Ela dificulta, sem dúvida nenhuma, a investigação de diversos crimes e é um ambiente propício à prática de crimes, mas não é em si algo ilícito. Deputado Rafael Mota, PSB do Rio Grande do Norte, deputado, o senhor foi subrelator da CPI dos crimes cibernéticos, que aconteceu aqui na casa em 2015 e 2016, né? Esse tema foi debatido, o senhor lembra que já se tratava desse assunto, já existia uma preocupação em relação a isso aqui na casa? Sim, a CPI Cyber foi um momento, eu acho que muito grandioso aqui na casa, onde a gente pôde, durante 6 meses, apreciar o trabalho que era cometido realmente no ambiente virtual, né? Primeiro eu queria dizer o fascínio que eu tenho em relação à tecnologia, em especial à internet, né? A gente tem a informação, a gente tem o acesso na ponta dos dedos, né? Mas ao mesmo tempo isso pode se tornar uma forma de crime, né, para aquela pessoa que é um malfeitor, que tem uma pretensão que seja escusa da lei, né? Então, durante a CPI de crimes cibernéticos, nós ficamos 6 meses debruçados sobre diversas subrelatorias, inclusive com a questão da pedofilia, que é algo que o Ariel sabe muito bem, presencial demais no ambiente virtual. E a gente pôde se debruçar sobre os trabalhos que o Ministério Público, a Justiça, a Polícia faz em relação a tentar frear esse tipo de crime, né? A internet, esses ambientes como a Deep Web, como a Dark Web, eles são vistos como se fosse uma cidade, né? Uma cidade envolta em uma névoa, onde a gente não consegue identificar o indivíduo que está do nosso lado, onde existem pessoas que vendem produtos, onde existem pessoas de bem e de mal, obviamente. Então, junto da CPI Cyber, nós tivemos aí 50 audiências, deputados Zé Medeiros. Foram mais de 100 convidados que se debruçaram sobre diversas temáticas, com as subrelatorias, e obviamente foi tratado também a questão da Deep Web, né? Que, como foi dito, a ótica da legislação brasileira não é um ambiente, de certa forma, que está aquém da lei, que está fora da lei, mas o que nos preocupa é o comportamento das pessoas que estão inseridas nesse ambiente. Então, a nossa CPI
teve um pacote de 6 projetos de lei que foram encaminhados e estão tramitando pela Casa, que tratam justamente sobre novas legislações nesse sentido. Alterações do marco regulatório da internet, que é importante atualizar-se, apesar de ter sido feito em 2014, é importante a gente trazer essa atualização. Nesse meio, 4 anos Exatamente, são a tecnologia evolui, né? E ao mesmo tempo os próprios crimes evoluem numa velocidade muito mais ampla que a legislação brasileira. Então é sempre importante, o deputado Zé Medeiros tem projetos de proposituras nessa área, e a nossa CPI também teve 6 proposituras que foram nessa área, inclusive com o bloqueio de algumas aplicações que tratam principalmente sobre crime, né? O que eles fazem hoje, eles vão migrando, hospedando os seus sites de país em país e assim fugindo da lei, como se a gente estivesse literalmente correndo atrás de um criminoso. Eu vou querer depois conversar sobre essa questão das relações internacionais no combate ao crime. Deputado Zé Medeiros, Podemos, Mato Grosso. Deputado, o senhor que é policial, o Brasil já realizou operações bem-sucedidas, né? De investigação. Em outubro de 2014 foram presas 51 pessoas suspeitas de crimes de pedofilia na Deep Web. O senhor acredita que isso já está bem organizado, esse processo de investigação já está bem organizado nas nossas instituições de investigação e de repressão? Eu tenho a impressão que a gente está engatinhando ainda nesse universo. A partir da CPI da pedofilia, avançou muito. Tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal, eu acho que ficaram com um olhar bastante focado nisso, viram o tanto de crimes que acontecia nesse ambiente. Mas nós temos muito, André, porque, como foi falado aqui, um mês aqui para casa não é nada. Um mês no desenvolvimento de uma tecnologia pode ser uma revolução total que muda da água para o vinho. Então, o que nós precisamos, a meu ver, para que a gente possa estar, vamos dizer assim, para e passo com o desenvolvimento disso, termos instituições que estejam com muita tecnologia, dominando muita tecnologia, e ao mesmo tempo um parlamento que possa ter, não pode ficar na velocidade da vida do parlamento, esses assuntos. Se a gente quiser leis modernas, a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse setor. Bruno Klabrich, eu queria ouvir especificamente em relação ao ponto que foi falado aqui. Quando você faz investigação, né, e quando vocês são obrigados a usar somente os instrumentos legais previstos, inclusive sob pena de, agindo de forma diferente, você ter uma investigação anulada, enfim, o advogado se valer disso, né? Como é que fica num ambiente desse, em que as pessoas usam práticas e ferramental, né, que fogem desse escopo da legalidade? Como é que atua um investigador quando ele se defronta com uma situação que ele diz, bom, isso aqui, até passar daqui eu não posso. Como é que fica isso? Hoje nossa legislação tem instrumentos bons que permitem que os órgãos de persecução trabalhem com relativa eficiência. Na verdade, o problema que eu vejo não é exatamente de deficiência de lei, deficiência de normas que permitam se fazer essa investigação. A maior deficiência hoje, que é enfrentada em todo o mundo, é de pessoal qualificado para trabalhar com isso e de recursos materiais, naturalmente. Essa investigação que você mencionou há pouco, Maristela, é a Operação Darknet, ela é referencial em todo o mundo, porque ela foi conduzida pelo IMPF no Brasil, pela Polícia Federal Brasileira, e permitiu a prisão de 51 a 53 pessoas no ano de 2014, mas também repercutiu em outros países. E essa investigação foi baseada numa ferramenta criada pela Polícia Federal Brasileira que permite identificar os usuários de um fórum específico de troca de arquivos de pedofilia, e não só brasileiros, estrangeiros também. Mas o desdobramento dela, acho que o final do ano passado parece que pegou 200 e tantas pessoas. Porque isso se espalhou. Né? Essas informações foram disseminadas para várias outras polícias e órgãos de persecução dos países, mas a origem dela foi um instrumento específico, uma ferramenta específica desenvolvida pela Polícia Federal Brasileira. E o estudo de caso, inclusive, é tratado em seminários, em eventos sobre isso. Então, o que se precisa para fazer uma investigação eficiente no Brasil é de gente qualificada, nós temos, mas não tanto quanto deveríamos ter, de recursos materiais e, aí eu toco no terceiro aspecto, que nós podemos melhorar sem dúvida nenhuma, cooperação internacional. Não, pode falar.
Na verdade, essas investigações invariavelmente demandam o acesso a informações que estão em outros países. E o Brasil ainda não conseguiu desenvolver essa parte da persecução com a eficiência que ele poderia desenvolver. Eu posso abordar mais tarde um aspecto específico sobre esse tipo de trabalho. Eu preciso só fazer um intervalo rapidinho e aí na volta eu volto com você, Ariel. A gente vai fazer um breve intervalo, se você não participou, dá tempo, pelo Facebook, o Twitter ou youtube.com/Câmara dos Deputados Oficiais. Na volta a gente vai falar justamente sobre essa interação internacional que foi comentada aqui no primeiro bloco. A gente volta já já, não sai daí. Olá, a Expressão Nacional está de volta. Hoje estamos falando de Deep Web e Dark Web. Deputado Rafael Mota, PSB do Rio Grande do Norte. No final do primeiro bloco, o procurador regional Bruno Calabric estava falando sobre a dificuldade, muitas vezes, você comentou também, da questão internacional. Em 2004 entrou em vigor a Convenção sobre o Cybercrime, que é um tratado internacional de direito penal para tratar justamente de crimes praticados na internet. Mas o Brasil não ratificou essa convenção até hoje. Eu queria que o senhor avaliasse a importância, né, as implicações de o Brasil não haver ratificado essa convenção, se a Câmara dos Deputados pretende fazer alguma coisa nesse sentido e que medida isso dificulta a investigação e a repressão desses crimes. A dificuldade é a comunicação, né, obviamente. Essas quadrilhas, geralmente, elas não são de um país só. Geralmente, digamos assim, aqueles que encomendam esse tipo de material, eu estou tratando especificamente de pedofilia, eles são quadrilhas internacionais e estão situados em outros países, em países da África, em países... E o Brasil, infelizmente, ele é um emissor desse tipo de material. Nós somos literalmente um hub de material de pedofilia, principalmente no que diz respeito à emissão via, enfim, através da internet, né? Isso nos preocupa porque deixa o país literalmente, de certa forma, vulnerável a que esse tipo de criminalidade continue aqui no nosso país, né? Eu acho que a nossa CPI, a CPI Cyber, que foi tratada aqui na Câmara dos Deputados, ela trouxe alguns desdobramentos em relação a isso. Como disse, havia falado anteriormente no outro bloco, a questão do bloqueio de aplicações que tratam sobre esse tipo de criminalidade, mesmo que eles tenham o site hospedado em outros países. Além disso, o doutor Bruno estava aqui falando em relação à dificuldade que existe realmente de recursos humanos e recurso material mais ainda. Hoje o Brasil ele tem uma expertise muito grande no que diz respeito à investigação desse tipo de crime. Mas, infelizmente, ainda falta, obviamente, uma estrutura para isso. Então, a nossa CPI também tratou sobre a destinação de 10% do FISTEL, que é o fundo que fiscaliza as telecomunicações, que seja destinado às polícias judiciárias, né? Nós já temos aí alguma legislação vigente em relação à própria Lei Carolina Dickmann, que trata sobre esse tipo de questão de divulgação de material sem o consentimento do dono daquele material, né? E outros PLs que foram tratados junto com a nossa CPI. Então, a nossa ideia é essa, é que realmente o país deixe de ser emissor desse tipo de material, mas a gente precisa ter, antes de mais nada, uma política de conscientização, principalmente dos pais, dos professores. A gente está vendo aí, vivendo nesse momento agora, não apenas a questão de Suzano, mas aquela boneca Momo que tem aparecido naqueles desenhos infantis no YouTube Kids. Então é uma preocupação que isso leva ao seio familiar, em especial a sociedade brasileira. Então o parlamento tem que estar atento a isso, a gente tem que cada vez mais evoluir no que diz respeito às legislações. E mais ainda, eu acho mais importante ainda a gente aparelhar realmente as polícias, aparelhar o Ministério Público para poder fazer essas investigações e evitar que esse tipo de crime continue aqui no nosso Brasil. Ariel Fernandes, você que é um especialista nessa questão do ciberespaço, o procurador comentou que a principal questão não está nem no aspecto legal, mas está na capacitação, né, dos profissionais para atuarem nessa área. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da capacitação, como é que essas pessoas podem ser efetivamente capacitadas para trabalhar, para atuar em um ambiente que, pelo menos para quem é de fora, para os leigos, parece um ambiente tão obscuro. Eu concordo em gênero, número e grau com o procurador, na minha opinião, a gente não tem um problema de falta de recursos legais para poder atuar nesse combate a esse tipo de crime. O que a gente tem muitas vezes é falta de compreensão dos operadores desses recursos de o que é o quê e o que tipo de recurso legal se aplica melhor a determinado tipo de crime. O ciberespaço e a internet, às vezes, cria falsas analogias. Por exemplo, o e-mail não é uma correspondência fechada. Essa analogia é uma analogia equivocada. O e-mail é mais um cartão postal. Então, às vezes, falta esses profissionais
ter uma especialização, e aí não no sentido de formação acadêmica, mas de ser uma pessoa que está lidando com isso mais cotidianamente, para compreender as especificidades dos meios de comunicação que estão envolvidos, para conseguir acionar os recursos legais corretos para aquele meio e também para pedir as cooperações internacionais da maneira adequada. Né? Mas a gente tem um sistema de polícia judiciária, de poder judiciário e Ministério Público, onde a gente tem uma circulação muito intensa de profissionais. Então, às vezes, ter uma circulação muito grande implica em colocar algumas pessoas que são excelentes profissionais da área penal, mas não são pessoas que entendem desses recursos. E o tempo que, em algumas ocasiões, se leva para que essas pessoas se interem dessas analogias, dessas correlações, às vezes não é o tempo em que a investigação penal na internet exige, porque a internet, os dados são muito efêmeros. Então, às vezes, você levar 6 meses para conseguir obter uma cooperação internacional num crime eletrônico, esses dados, quando você vai conseguir a cooperação, já não estão mais lá. Então, talvez um problema, não é um problema do nosso sistema legal, mas uma peculiaridade que pode atrapalhar um pouco o trabalho é uma circulação muito intensa de profissionais nesses postos que estão lidando com isso. Eu diria que não só os investigadores, mas o judiciário também tem que estar preparado devidamente para isso. Sob pena de um investigador, apesar de muito bem preparado, chegar com todo o ferramental para um juiz para pedir uma determinada autorização para uma determinada prática e o juiz, que muitas vezes não é conhecedor daquele assunto, inviabilizar. Às vezes a gente se depara, por exemplo, com... tem um problema lá, o juiz não é do ramo, ele fala, suspenda o Facebook. Suspenda, quer dizer, suspende o WhatsApp. Suspenda o WhatsApp. Quer dizer, se ele tivesse uma melhor compreensão, poderia ser mais cirúrgico. Quer dizer, o sujeito que está lá no IAPOC, às vezes não tem nada a ver com a questão individual ali que gerou aquele negócio. Então, realmente preparo, eu acho que a gente vai evoluir para isso. Eu queria trazer uma curiosidade sobre esse ponto que está sendo abordado agora. Nas denúncias que eu fiz sobre crimes cibernéticos, sobre crimes que ou eram provados ou cometidos no ambiente virtual, eu enchi as peças, as denúncias, de notas de rodapé. Para cada informação técnica, eu tinha explicaçãozinha. O que é uma rede peer-to-peer? Aí tentava traduzir aquilo para quem vai depois apreciar aquele processo. Pode ser um juiz recém-possado, já está nessa geração que conhece um pouco mais da tecnologia, mas pode ser aquele desembargador mais antigo, muito competente, mas que não tem a mesma intimidade com essa informação. E as denúncias são bem diferentes das denúncias tradicionais. Tem explicação do que é uma rede Tor, o que é um acesso anônimo, explicações de como foram obtidas determinadas provas, para que o próprio juiz compreenda que elas são listas, são válidas. E o time, né? A agilidade para decidir também em relação a isso, né? Sim. Porque como foi falado aqui, o tempo da internet e de quem está nesse mundo é um tempo muito diferente do tempo do processo legislativo, comentado pelo deputado, do processo político e do processo que muitas vezes a gente vê na realidade judicial. E talvez por isso seja tão importante que o Brasil ratifique a Convenção para Combate ao Cibercrime, a Convenção de Budapeste de 2001. Essa convenção traz instrumentos que vão permitir ao Brasil a troca muito mais ágil de informações. Por exemplo, com base na convenção, se pode fazer a entrega de informação provisoriamente por e-mail ou por um outro instrumento ágil e só depois é que essa informação vai ser convalidada pelas vias formais. Isso vai permitir, por exemplo, conseguir uma busca e apreensão com mais rapidez do que hoje. Se eu for usar os canais tradicionais, eu posso demorar semanas, meses até conseguir informação sobre quem é o usuário de determinado IP, por exemplo. Deputado Zé Medeiros, muito do que foi conseguido, por exemplo, na Operação Lava Jato, foi conseguido justamente por interação da Polícia Brasileira, do Ministério Público Brasileiro, com polícias e equivalentes ministérios públicos fora do Brasil, né? Por meio de acordos que foram firmados e vêm sendo firmados. Você acha que é possível agilizar a assinatura, a ratificação do Brasil? O que a Câmara pode fazer em relação a isso? Que parece algo tão importante. Olha, na verdade, depende de vários atores. E principalmente o Executivo tem um papel muito importante, notadamente o Itamaraty. O senhor é vice-líder do governo. Exato. Também. Então, você lembrou bem sobre a Operação Lava Jato e eu remeto aqui à operação o escândalo do HSBC, o SwissLeaks naquela vez. Uhum. E o procurador citou aqui a respeito de agilizar. Naquele momento, nós estávamos numa CPI no Senado, e a gente queria ter acesso aos documentos, mas até tinha, mas não valia, não valia.
Aí depois tem que ir lá na França para poder vir com aquele negócio. Quer dizer, uma coisa que poderia vir... Com a chancela, né? Exato. Então, assim, notou que não é só o Brasil. O mundo não está bem preparado para essas coisas ainda. E a galera que está aí na obscuridade, eles já têm IP dinâmico, essa coisa toda que a cada movimentação dele já sai num país, sai no outro, e você não sabe nem, não tem a mínima ideia onde está. Então, assim, a gente tem alguns desafios a vencer. Eu queria, antes de passar para o próximo passo, pedir para o Ariel explicar rapidamente o que é o Tor, que já foi falado 2 ou 3 vezes aqui o Tor. Explica o que é o Tor, Ariel. Quem assiste o Vingança dos Vingadores. Não é os Vingadores? Não. A rede Tor, né, é uma rede que foi criada para que houvesse um ambiente com uma criptografia muito robusta para proteger a comunicação entre pessoas. Ela foi criada por ativistas dos direitos civis, e ela tem uma função importantíssima nas redes de proteção e denúncia de direitos humanos, tá, no mundo inteiro. Acho que até hoje é uma das mais seguras. É uma das mais seguras que tem, é uma das poucas que persiste em países que são extremamente dedicados à censura da internet, ao controle da informação, tá? Mas é uma ferramenta que, apesar de ter essa importância toda, ela também funciona para as coisas erradas, né? Então, o Tor vem de roteador cebola, né? Em inglês Isso, seria porque The a Onion ideia é Warrior. que você tem várias camadas, né? Você conecta por uma porta, digamos assim. Essa porta ela vai passar por um monte de camada até Como a chegar do cebola, outro lado, daí como vem se o fosse a nome. cebola. De forma que alguém que quisesse identificar a origem ou o destino da comunicação, ou quem está comunicando, tivesse que vencer várias camadas, várias cascas para tentar chegar ao final, e ao final não daria tempo de chegar antes que a comunicação se desmontasse. Deputado Zé Medeiros, o Ariel estava comentando, já comentou 2 vezes, da questão do uso da Deep Web por ativistas, né, por pesquisadores que trocam informações também na Deep Web. Em países onde existe controle da internet, o controle de informação, como a China, por exemplo, a Deep Web é usada também para circulação de informações, sem ela as informações não conseguiriam chegar. Por exemplo, a Human Rights Watch, que é uma ONG que fiscaliza direitos humanos, ela faz chegar boletins de informativos através da Deep Web, e até o junho de 2013 também a organização teve um pouco de Deep Web. Então, assim, a gente tem que ter clareza que, a gente falar em Deep Web, a gente tem que pensar que é um espaço também de liberdade de expressão, né? Então, como é que evitar que a nossa preocupação com os crimes tire também a possibilidade desse uso legítimo da Deep Web? A gente tem que ter em mente o seguinte, isso... A gente não tem como estancar o uso disso aí. Eles estão aí, é um novo ambiente, é como se você estivesse numa grande praça, acho que alguém falou aqui já no debate, você está no mundo, onde tem coisas boas, tem coisas ruins, e ali você vai ter que fazer minimização de danos sempre. Um Ministério Público bem preparado, um judiciário, um legislativo que acompanhe, uma polícia altamente preparada, porque a cada dia as coisas se modernizam mais. Veja bem, naquela Primavera Árabe, por exemplo, todo mundo fala, o Twitter, não sei o quê. Não, teve sua participação, mas ali embaixo na Deep Web a coisa estava pegando fogo, rolou. Então ela foi responsável aí por transformações no mapa aí político mundial. Então é o novo momento que nós estamos vivendo, que talvez nossos filhos, nossos netos estão mais preparados para eles do que a gente. A gente está ainda meio tateando, porque todos nós que estamos aqui, a maioria, talvez não o Rafael Mota, que é mais novo, mas nós os outros vimos sair a internet lá do negócio para o mosaico, saiu o tela de fósforo verde para a tela amigável do Windows. Assim, a gente viu tudo isso acontecer. E a gente está, de certa forma, tateando. E como você disse aqui agora há pouco, eu esse dia conversei com um ministro, um ex-ministro, não vou falar o nome aqui, mas falaram alguma coisa da internet e ele falou, eu não tenho a mínima ideia do que vocês estão falando. Quer dizer, um ótimo ministro, assim, no direito, domina tudo, mas assim, esse mundo era totalmente, e assim, muitas pessoas estão assim. O deputado Rafael Mota usou uma analogia aqui de chamar isso como uma cidade, né? E é exatamente isso. A gente, na sociologia, uma boa parte dela, que trabalha com o cyberespaço, essa internet ela é construída por pessoas que moram em cidades, essencialmente.
tá? Pessoas, a maioria delas ocidentais, de centros urbanos, e essa internet, todo esse ambiente da Deep Web, da Dark Web, isso é reflexo desses ambientes urbanos que a gente está acostumado a conviver. Né? A lógica que constrói o cyberespaço é uma lógica essencialmente urbana, de pessoas urbanas que querem segurança, que querem muralhas, querem senhas, querem coisas fechadas e seguras, mas também acabam tendo cruzamento de rotas. Os buscadores é um exemplo essencial de como que, tal qual a Idade Média criou urbes no cruzamento de rotas de peregrinação, os buscadores eles viraram potências econômicas em razão disso, essencialmente. Então essa lógica da cidade é uma lógica muito aplicável. E o crime, apesar do direito penal, a gente aqui no Brasil, infelizmente, chegou com o direito penal nesse espaço antes do direito civil. Mas também é por conscientização, por convivência, por um trabalho que não é só de vigiar e punir, que também se combate esse tipo de coisa. Explicar para os adolescentes, para as crianças, conscientizar que esse ambiente é um ambiente urbano, então você pode ser atropelado, você pode entrar num beco escuro e explicar que esses lugares existem e que deve haver um cuidado com isso também é importante. A minha cidade, Rondonópolis, essa semana foi trend topics nos Twitter, uns jovens estão lá, que já estão entrando em depressão, outros fizeram uma brincadeira lá, filmaram um negócio, pronto. Estão lá todo mundo enrolado, com as vidas enroladas, porque vazou um negócio E aí não tem controle mais disso. Viralizou e acabou. Eu acho que foi importante exatamente o marco civil da internet, né, que trouxe, eu acho que um certo conforto para os usuários da rede, né? A questão da neutralidade, a questão da liberdade de expressão, a preservação da liberdade de expressão, que é importantíssimo. A questão do armazenamento de dados, que hoje a justiça bate muito de frente com alguma questão sobre isso. É importante a gente tratar esses temas. Eu acho que o parlamento deu uma demonstração, apesar de muito recente, mas a gente está engateando, mas pelo menos a gente não está parado, né, contra outros países. Mas esse tipo de situação, são situações, o cyberbullying hoje é praticado de uma forma, as crianças hoje já praticam cyberbullying com os outros amiguinhos do colégio. O stalking, o porno revenge, esses termos todos, o qual o namorado não admite que terminou com a namorada e por causa disso vai vazar um vídeo íntimo do casal. Então toda essa dinâmica que a gente está vivendo hoje na sociedade brasileira e no mundo de um modo geral, eu acho que o poder público, juntamente com a justiça, tem que estar muito com a ótica nesse sentido, porque são conteúdos que são ofensivos, são conteúdos que eu tive situações junto da CPI, situações que, assim, de certa forma, desumanas, como, por exemplo, vídeos com crianças que tinham síndrome de Down. Então, é esse tipo de pessoas que nós estamos lidando. Então, assim, é importante que a gente tenha, como disse, mais uma vez, a gente bater na tecla da educação, da gente conscientizar a nossa juventude, as nossas crianças, aonde eles estão fluindo, aonde eles estão caminhando, que essa cidade pode ter o assalto, pode ter o roubo dos seus dados bancários, essa cidade pode ter venda de drogas através do Silk Road, que era uma plataforma de venda de drogas, pode ter encomenda de assassinatos, são coisas que a gente vê, enfim, mas que estão ali literalmente ao toque de um clique do mouse. Eles podem ser, inclusive, inocentes úteis para disseminação de vírus, por exemplo. Exatamente, de vírus, de agressões, de preconceito a nordestinos, a negros. É por isso que o parlamento tem que estar sempre antenado com esse tipo de debate. É um debate moderno, a gente tem um parlamento que está um parlamento muito mais jovem, um parlamento, viu, Zé? Apesar de eu não sou tão novo assim, eu peguei a internet de escada, de fax modem, peguei o DOS ainda, então acho que o parlamento tem que estar antenado com o que acontece realmente nas ruas. Não precisa acontecer outra Suzano e se investigar e de saber que houve todo o planejamento ali através do o senhor entrou num ponto, um ponto que eu queria tocar também, que é a questão da atuação preventiva. Procurador, o que se pode fazer preventivamente em relação a isso? Porque Suzano parece que teve alguma coisa, inclusive de um desses chans, de uma pessoa daqui de Brasília, né? Ele está preso, mas uma outra pessoa assumiu o controle, né, do fórum dele lá. A questão da Nova Zelândia, que foi na sequência, também teve muito. O que se pode fazer preventivamente? A Deep Web é um instrumento, pode-se dizer assim, um instrumento que permite a navegação com a proteção muito grande da privacidade. Traduz-se isso para anonimato. O anonimato pode ser usado para o bem e para o mal. A gente já falou aqui de fins lícitos, fins ilícitos, e como se corrige isso, como se previne isso.
principalmente com a educação. Um programa como esse, por exemplo, tem uma função, para mim, muito importante de explicar às pessoas o que é exatamente a Deep Web, que não é um ambiente que você pode navegar como se estivesse passeando no parque, desatentamente, porque, de fato, você pode deparar com situações de crime, gente praticando no mesmo fórum a troca de arquivos de pedofilia. Se você presencia isso, você está presenciando um crime. E se a pessoa não sabe exatamente como se comportar diante disso, ela de fato pode se envolver na prática do crime. Os jovens de Suzano, pelo que foi noticiado, frequentavam fóruns que circulam na internet, chamados channers, né? O 4chan, o 8chan e há vários outros, em que se trata de qualquer tema. Seja tema lícito, pode ser uma resenha de um filme, dos Vingadores ou qualquer outro, pode ser a troca de informações sobre a compra de drogas, sobre compra de armas, como fabricar bomba, como vender órgão, como sequestrar pessoas, como praticar qualquer crime. Então, o fundamental para que se previna a prática de crimes na Deep Web é informação, é educação, principalmente para os mais jovens. Deputado Zé Medeiros, em relação a essa questão da educação, de políticas públicas para evitar isso, o que você acha que a Câmara dos Deputados pode fazer nessa seara? Olha, eu penso, quando vem sempre essa discussão, o Estado tem um papel importante, o Legislativo aí entrando no bolo, mas acima de tudo eu vejo que o papel mais significativo e mais importante é em casa, é a família. Isso tem um impacto muito grande. Saber que eu, por exemplo, sou um pai muito chato. Meu filho está lá com 17 anos e eu quero saber tudo. E, pô, pai, porque eu vejo que hoje não basta você estar cuidando do ambiente físico. É uma outra terra, né? Teve uma época que tentaram recriar um ambiente virtual que você tinha. Second Life. Second Life, eu acho que era o prenúncio do que realmente acabou acontecendo na internet. Você tem uma outra vida, as pessoas vivem. Você chega no aeroporto hoje, está todo mundo lá. Em todos os lugares as pessoas estão no outro nível. Então, assim, o parlamento, ele pode, lógico, ser um acessório, vamos dizer assim. Mas lógico, o governo conscientizar os pais para isso. Mas eu acho que a mudança dessa coisa toda aí de proteção às nossas crianças e tudo começa em casa desde pequeno. Agora, Ariel, o deputado está falando da questão de começar em casa, usou até o exemplo de se disse um pai chato em relação ao filho de 17 anos, mas nós estamos falando aqui de um grupo, de uma pessoa que é informada, que tem um nível educacional elevado, né, que é policial, ou seja, que é atento a esse tipo de coisa. Mas isso não é a característica maior da nossa sociedade, né? A gente tem uma sociedade de pessoas iletradas, né, pais que passam o dia inteiro fora de casa, né, e que muitas vezes, como a gente comentou há pouco tempo, desconhecem como é que é esse mundo da internet. O que você acha que pode ser feito? Como eu falei, assim, essa internet é um reflexo da nossa sociedade. Então, assim, essas crianças, esses adolescentes estão tendo acesso a conteúdos que estão nas mensagens instantâneas, estão nas redes sociais, mas estão na rua, estão no corredor da escola. Essa conscientização, eu não acho que exija uma formação acadêmica formal. É mesmo uma questão de um bom senso, pode ser analfabeto, mas tem que saber um pouco o que é a conversa fiada, o que é fofoca, e o que é conversa séria, o que é informação realmente, que é uma informação que tem algum tipo de consistência, ainda que não seja alguém que seja estudado no estudo formal. Né? As pessoas, apesar de não terem em boa parte da sociedade um bom acesso à educação, elas sabem o que é lorota, sabem o que é fofoca. Isso o brasileiro sempre sabe, né? A dificuldade talvez é que a gente esteja num processo de mudança, um tanto quanto recente. As mensagens instantâneas, né? As redes de mensagens instantâneas entraram muito forte recentemente, e a sociedade brasileira como um todo está levando um pouco de tempo para separar um pouco as fake news, os boatos de internet das informações importantes. Mas eu acho que isso é um processo que não deve levar muito tempo. Tá? Porque o brasileiro ele tem uma esperteza, na falta de uma educação, talvez ele tenha uma esperteza, e ele vai pegando o trejeito da coisa. Inclusive, também acho que a escola também, né, Zé? A escola é um ambiente de formação do indivíduo que acho que os professores devem ser referências nesse sentido. Obviamente você tem que saber o que é respeitar
o próximo, quer você ter uma atenção com o seu aluno, mas ao mesmo tempo você tem que transmitir isso também para o ambiente virtual. Você tem que saber que você tem que respeitar o aluno também no Facebook, você não colocar um comentário ofensivo para o aluno no Instagram também sabe que isso é uma falta de educação. Então, acho que esse ambiente familiar, esse ambiente escolar, que diga, eu acho que ele é importantíssimo. A criança tem que saber que o que é lei na vida real também é lei no ambiente virtual. Isso é importantíssimo. Então, assim, desrespeitar o próximo, que seja praticar um ato ilícito no ambiente virtual, ele vai ter a mesma penalidade que é no ambiente real. Então, acho que deixar isso claro para as nossas crianças, que eu acho que são quem a gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente está vendo aí a questão da boneca Momo, a gente vê, como já havia dito, o cyberbullying, agora até desde o ambiente familiar, do ambiente escolar, e agora passando até pelo Supremo, com a questão das fake news. Você vê como é uma nuance que passa por todas as classes sociais, por todos os ambientes de trabalho. E a agressividade, né? A agressividade que você vê muito na internet. É uma discussão bem filosófica. Nas redes sociais. Mas essa agressividade, eu gosto de usar muito essa analogia. Se você pegar o trânsito, o fenômeno é o mesmo. Tá? Você olha para o para-choque, você olha para o carro do lado, você desumaniza a pessoa, porque vira uma coisa, e aí você buzina, você fecha, você faz a mesma... de novo, né? Não é a internet lá que deixa a pessoa perigosa. Somos pessoas urbanas que quando a gente tem um ambiente em que a gente se sente um pouco mais anônimo, porque o carro tem placa e o telefone tem IP. Então, assim, é muito menos anônimo. Tá? No trânsito, o motorista desce, já na internet você está atrás de uma tela. Então você tem a preservação, os haters, né, digamos assim. Aí você está protegido atrás de uma tela. Então você pode xingar, fazer fake news que seja, mas lembrando que tudo isso existe uma legislação que rege isso, a questão da calúnia, da difamação e etc. Né? Eu queria ouvir um pouquinho mais o procurador regional em relação a essa questão da investigação. Né? Você disse que, do ponto de vista legal, não há o que ser feito. Na verdade, para me retificar, se não fui claro, acho que há espaço para aprimoramentos, alguns projetos tramitando, como mencionou o deputado Rafael Mota, e me veio à mente, porque me parece o mais importante, a ratificação da Convenção de Budapeste, que, como o deputado Zé Medeiros mencionou, depende da iniciativa do Executivo para ratificar e depois do Congresso para convalidar e editar o decreto legislativo para que ela passe a vigorar, mas há também alguns ajustes que podem ser realizados na nossa legislação, como por exemplo no ECA. O ECA trata da infiltração virtual de agentes, que é um instrumento muito útil para a investigação de crimes de pedofilia, e o regramento do ECA foi alterado em 2017, prevendo uma limitação de prazo para infiltração virtual. E esse regramento é um pouco diferente do que prevê a Lei de Organizações Criminosas, a 12.850 de 2013. E não há sentido se ter regramentos distintos. Na 12.850 não há prazo, você pode prorrogar sucessivas vezes até que você encerre a investigação de fato. Um outro problema do ECA, a partir da alteração de 2017, foi a isenção de pena, ou a excludente de criminalidade, para o agente que está infiltrado no ambiente virtual, e comete crime. No ECA, ele estaria isento somente do crime de falsa identidade. Quando na Lei de Organizações Criminosas, 12.850, ele está, conforme determinação, decisão judicial, estaria acobertado pela prática de outros crimes, se necessários para a investigação. Tem que lembrar que o agente infiltrado, ele pode praticar alguns crimes para facilitar a colheita da prova. Por exemplo, ele pode... Para que ele possa ser reconhecido como parte daquele processo. Exato, para que ele possa ser aceito naquele fórum, naquele grupo, naquele ambiente de comércio ilegal, ele teria que dar provas, entre aspas, de que também é um criminoso. Senão eles não vão aceitar uma freira lá. Se não vão aceitar, exatamente, senão ele vai ser facilmente revelado. Então existem hoje algumas incongruências na nossa legislação que podem ser aprimoradas. Eu trouxe aqui esses dois exemplos do ECA, porque eles não se compatibilizam com o que a Lei 12.850 prevê, que podem ser melhoradas. Mas, eu repito, me parece que o principal passo que nós podemos dar hoje é ratificar a Convenção de Budapeste, que depende do MRE, do Executivo e posteriormente do Congresso Nacional. O pacote do ministro Sérgio Moro traz alguma coisa que ajude nisso? Que eu me recordo especificamente, não. Sobre cibercrimes, que eu me recorde especificamente, não.
Deputado Rafael Mota, o senhor lembra se nessa legislação que o senhor disse que está em tramitação, fruto da CPI, se tem alguma coisa nessa linha que o procurador sugere? Nós tivemos algumas pequenas correções em relação, por exemplo, a Polícia Federal hoje, ela vai, de acordo com a nossa legislação, ela com esse PL que está tramitando pela casa, ela vai poder investigar crimes que estejam de repercussão em outros estados, né? Que eu acho que você inserir a Polícia Federal nesse sentido de investigação desse tipo de criminalidade torna, repreende muito mais, né? Pela expertise, etc. E tal. Então, a alteração do próprio marco civil da internet em relação a conteúdos que são ofensivos, que já foram, por ordenamento jurídico retirado, por ordem jurídica retirados. Quer dizer, se você tinha um material que ele fosse idêntico, ele não, necessariamente se fosse uma foto de uma criança e se fosse em preto e branco, teoricamente não seria obrigatoriedade de se retirar esse material. Então foram pequenos ajustes que vieram a tentar realmente modernizar o marco civil. Eu acho que com o passar dos anos vão haver novas modalidades de crime e certamente esse marco civil vai ter que ser aprimorado. E existe, o ECA está passando também por uma revisão, né? O deputado Ariel Machado, se não me falha a memória, é o revisor disso, né? Talvez valha a pena conversar com ele sobre esse aspecto para ele já colocar no relatório, no substitutivo. Já se avança de uma oportunidade de avanço. Já aproveita. Uhum. Senhores, muitíssimo obrigado. Quero agradecer ao deputado José Medeiros, Podemos Mato Grosso. Deputado, seja bem-vindo à Câmara dos Deputados, seu primeiro mandato aqui. Desejo bom trabalho. Estou aprendendo. Boa sorte aqui. Mas já vim com a experiência do Senado Federal, né? Não é... Aprendendo, deputado Rafael Mota. Ele já veio para ensinar. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Procurador Regional Bruno Calabric, muito obrigada também por seus esclarecimentos. Deputado Rafael Mota, PSP do Rio Grande do Norte, muitíssimo obrigado também por sua presença. Ariel Gomide foi advogado, sociólogo e especialista em ciberespaço. Muito obrigada também por sua participação aqui conosco. Você de casa que nos prestigiou com a sua audiência, muitíssimo obrigada. Na próxima semana nós vamos falar de startups. A gente vai discutir como melhorar o ambiente de negócios desse segmento. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo na TV Câmara. Eu sou a Maristela Santana e eu espero você. Até lá.